E com o Fernando Malheiros. Ele é professor universitário, PhD em engenharia, CO do Grupo Move, criador do método Líder Raiz. Vamos conversar com ele sobre não saia da sua zona de conforto. Entrevista. Fernando Malheiros, que fala diretamente de Ituiutaba, Minas Gerais. Longe demais. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, Fernando. Bom dia, Neide, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Como passou depois do nosso último bate-papo? Foi tranquilo, estudando muito, aprendendo algumas coisas, conversando com outras pessoas também, tá tudo certo. Isso é maravilhoso. Fernando, eu estou intrigada aqui com você, porque como CEO, né, você tem CEO, na realidade, você tem andado, me parece, na contramão dos demais consultores e palestrantes brasileiros, né, porque todos falam para sair da zona de conforto e você fala o contrário. Que onda é essa, Fernando? Bom, essa questão de sair da zona de conforto, né, eu fico às vezes pensando se não é uma fala do momento ao invés de uma fala elaborada ou pensada, né? Sim. Mas sair da zona de conforto é uma coisa muito séria, que às vezes as pessoas levam como uma coisa muito simples e fica falando, pressionando os outros. Sai da zona de conforto, sai da zona de conforto. E não pensa no nível de complexidade e nas decorrências disso, né? Então, quando eu falo não saia, é justamente para a gente pensar sobre isso e buscar um movimento que não é sair da zona de conforto, mas um movimento de ampliar a consciência, o conhecimento em uma maneira dentro da sua zona de conforto, ou seja, cada um à sua maneira e a seu ritmo, e não sair desenfreado, né, e se pressionando e fazendo esforços muito além daqueles que você consegue, né, que a pessoa tem disposição e estrutura para fazer. É essa a ideia. Como você chegou a essa conclusão, para não sair da zona do conforto e a gente continuar crescendo, continuar expandindo? Duas coisas chegaram, que me levaram a essa conclusão, né? A primeira é assim, quem aí pratica atividade física, né? Nesse sentido, quando você tem um esforço físico, né? O esforço físico, quando você dorme, se alimenta, ou às vezes só repousa, você recupera isso num prazo curto de tempo. O organismo, né? O metabolismo consegue lidar com isso. Então, o que cansa a gente não é o trabalho, né? Não é o esforço físico em si. O que cansa a gente é a pressão, é o esforço intelectual, é a vontade excessiva de chegar numa coisa ou de entregar um resultado num tempo que não dá tempo. Então isso é traduzido para nós em pressão. Por exemplo, assim, eu preciso escrever um livro em 3 dias, né? Então escrever um livro em 3 dias é uma tarefa extremamente difícil, e aí isso é uma pressão excessiva e isso cansa muito mais do que uma atividade física. E o tempo de recuperar disso é muito maior do que o tempo de se recuperar de um esforço físico. Então esse é o primeiro ponto. Então o que eu tenho visto é que as pessoas têm falado isso com os outros. Você não está alcançando porque você não está confortável, você está parado. Então sai da sua zona de conforto, se movimente e fica acelerando as pessoas. Então esse é o primeiro ponto. O próximo ponto, a nossa mente é um pêndulo, né? Como se um pêndulo, nós temos a nossa consciência, que é aquilo que a gente sabe e tem clareza do que sabe, e tem todas as outras coisas do mundo, que é aquilo que a gente não sabe, que é chamado também de sombra, né? Então, nossa mente é um exercício de trazer luz à sombra, ou de trazer consciência para a gente, por uma questão de sobrevivência. Quanto mais coisas sabemos, mais chances temos de atuar no mundo, de recursos temos de lidar com os problemas, porque a gente tem consciência de mais coisas. Então existe em cada um de nós um movimento desse da mente. E nossa mente é dual por isso. A gente entende o quente pelo frio, o certo pelo errado, o bom pelo ruim. Ou seja, quando a gente entende os dois lados de uma coisa, é que a gente conhece a coisa. Então a gente tem esse movimento pendular natural. E cada um tem, num ritmo, segundo sua fisiologia, sua crença, sua cultura, sua origem e as possibilidades que lhe foram dadas. Então, quando você fala com alguém, saia da zona de conforto, você está fazendo com que essa pessoa acelere esse movimento pendular, e às vezes esse movimento pendular acelera de uma forma tal que vai além do que essa estrutura dessa pessoa está
suporta, do que o metabolismo dela suporta, do que o contexto ao redor dela suporta, do que as experiências dela suportam. Então isso faz com que gere uma extrema ansiedade, acelere a pessoa, acelere a mente, gere estresse, volume alto de estresse, questões nesse sentido, de ir muito além, num tempo muito curto, do que aquilo que a pessoa está tendo acesso ou estrutura para realizar. Isso causa tristeza, depressão, uma série de eventos, né, em decorrência desse esforço excessivo e incessante da mente. Nesse sentido que eu falo, então, para não sair da zona de conforto. E no dia a dia, como é que a gente faz para chegar e obter resultado, Fernando? E sair, às vezes, desse estresse que as pessoas andam a todo vapor e liga de manhã e só desliga a 1h ou 2h. A primeira coisa que eu falo para essas pessoas é fazer uma pergunta para elas mesmas. Se esse esforço todo está dando resultado. Né? Para a maioria das pessoas que eu faço essa pergunta, elas viram e falam assim, nossa, não, eu estou com a sensação que eu estou fazendo um esforço absurdo e conquistando pouco. Isso dá, então, às pessoas a percepção que existe um tempo para as coisas que elas estão envolvidas. E essas coisas, em todas as esferas. Então, se alguém está acordando 6h e trabalhando em atividade incessante até 1h, a pergunta é se esse esforço absurdo está tendo esse resultado no tempo que ela está imaginando. Porque a gente está sendo pressionado a sair da zona de conforto e está esquecendo que existe um tempo para as coisas e que estão fora do nosso próprio movimento, estão no movimento externo a nós. Por exemplo, eu vou vender. Você pode ir lá e sair vendendo, absurdo, mas existe um ritmo de venda, existe um mercado ao seu redor e existem pessoas que compram. Então depende dessa venda de um terceiro que não esse esforço incessante da gente. É nesse sentido. Então tem que pensar primeiro em resultado. Você está tendo resultado com todo esse esforço? Se sim, isso tem a ver no ritmo que você planejou. Se sim, isso tem a ver com você. Você é uma pessoa que tem esse ritmo de trabalho. Se não, essa pessoa tem que repensar qual é o ritmo dela e como ela pode fazer para se tornar mais eficiente. E aí que eu defendo, então, que a gente expanda a nossa consciência, que estudemos, que conhecemos mais coisas, que conversamos a respeito de ideias mais conceituais e menos superficiais, entendamos nós mesmos de uma forma mais profunda, ao invés de ficar alucinado ou freneticamente, acelerando a mente e vivendo em desconforto. Né? Essa é uma questão. Quais são os prejuízos que a gente acaba ficando quando a gente excede e não se respeita dentro desse conceito seu, não saia da zona de conforto? A gente experimenta sensações como ansiedade excessiva, frustração excessiva, tudo isso faz parte da vida. Mas quando você está nesse ritmo da zona de não sair da zona de conforto, a gente acelera a mente de forma tal que as coisas ao redor não acompanham esse ritmo que a mente está tendo. Então a gente atropela o tempo das coisas, atropela o tempo por si só. E aí então vem esses sentimentos em exceção. Tristeza excessiva, uma baixa carga de energia, né, de cansaço excessivo, estresse excessivo. Então vem coisas excessivas no sentido de tirar a nossa potência de vida. E aí o que se fala com a gente? Continue saindo da zona de conforto. Então as pessoas vão entrando nisso de se sentir baixo, mas na obrigação de sair da zona de conforto, num ciclo vicioso até adoecer. Então, o fim disso é a doença. Uhum. Essa é a conclusão minha também. Eu não sei se pode entrar no mérito assim, mais... Lógico, pode sim. Físico, assim? Pode, fica à vontade. Existe um princípio físico, né? Minha área de doutoramento é engenharia, né? Então, eu estudo energia, ciências térmicas. E lá existe uma lei física, que é a segunda lei da termodinâmica, que chama entropia. Palavra diferente até, né? Entropia. Sim. A entropia mostra um princípio, uma lei física, serve para tudo que o ser humano conhece nesse planeta, que existe uma tendência mais fácil das coisas acontecerem. Vou dar um exemplo, estou sendo bastante simplista, vou dar um exemplo mais simples ainda. O que é mais fácil? Transformar um palito de fósforo, queimar ele em carvão e fumaça, né? Ou juntar essa fumaça e esse carvão e voltar a ser um palito de fósforo. É mais fácil o palito de fósforo queimar. Lógico. Ou seja,
existe uma direção preferencial das coisas acontecerem. Entende? Existe um ritmo das coisas acontecerem. Nós, seres humanos, compomos esse planeta, somos feitos das matérias e átomos desse planeta e, como consequência, também temos uma direção preferencial. Existe uma zona confortável do nosso trabalho. Ao passo que você ficar saindo disso, é você ir contra essa natureza e esse movimento natural que a gente tem de produzir energia, de produzir resultados, né, de transferir energia. E como não saber se está acomodado ou não, quando se fala não saia da zona de conforto? E aí, se resolveu dar preguiça o tempo todo? Entendi. Então, esse contexto está associado ao seguinte, quanto você tem se aprimorado, está muito mais nesse sentido de autoconhecer-se, de conhecimento e menos de conforto. Né? É menos um esforço e mais uma construção. Então, se você não está fazendo nem o esforço e nem se construindo, você está parado. Então, tem muita gente que às vezes me questiona assim, nossa, esse ano eu li um tanto de livro, mas eu não fiz nada. Eu falo, claro que você fez, você leu um tanto de livro, né? Assim, você já fez muita coisa. Então, é esse exercício de se construir, de se tornar mais eficiente, de perceber aquilo que você gosta e é mais assertivo, aquilo que você faz com mais eficiência e atuar naquela direção, do que sair buscando e tateando coisas excessivamente. Porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente chega num segundo risco muito sério, que a gente para de entender a gente, porque a gente vai ficando estressado e nosso raciocínio no sentido de certezas vão ficando mais frágeis, que a gente está muito estressado, excessivamente carregado. E quando a gente está fora de certezas, a gente começa a se agarrar nas verdades que chegam para nós. Então, Entendi. geralmente, a gente começa a seguir cartilhas ou recomendações de terceiros extremamente definidas, ao passo que talvez não seja aquilo que seja bom para a gente. Uhum. Você começa a se descaracterizar. Exatamente. Uhum. Começa, por exemplo, eu já vi, por exemplo, quando as pessoas que recomendam sair da zona de conforto, no sentido de mercado, recomendam sempre os mesmos livros. Uhum. Mas como você sai da zona de conforto, recomenda sempre os mesmos livros para pessoas diferentes. Né? Você tem que recomendar livros direcionados a cada pessoa, a cada perfil, a cada trabalho, a cada movimento, né? Para isso ser efetivo, para isso ser crescente, um movimento de não sair dessa zona de conforto, mas expandir essa zona de conforto. Ficar confortável produzindo muito, ficar confortável fazendo bem feito aquilo que se faz, e não um movimento acelerado de se sentir instável e acelerado e cansado e agitado todos os dias, o dia inteiro, né? Fernando, você já foi contestado por esses autores que falam para sair o tempo todo da zona de conforto? Ainda não. Nesse sentido, não. Quando eu trago esse conceito, todo esse fundamento inteiro, eu não fui contestado ainda. E pelo contrário, já recebi pessoas me dizendo que isso tirou delas, que deu a elas um grande alívio. Quando elas veem, nossa, eu estava realmente extremamente acelerado. Eu estava fazendo um esforço incessante numa direção que alguém pediu, né, que alguém contou, e não numa direção de expandir esse lugar de conforto, né, de expandir esse lugar do que eu consigo atuar com efetividade. Estava só no movimento. Mas uma oposição intensa, clara, específica, negativa em relação a isso, eu não recebi ainda não. Deixa eu ser sincera com o meu ouvinte, né? Nós estamos conversando aqui com o Fernando Malheiros e eu busquei esse tema porque no dia que eu assisti o vídeo dele, Não Saia da Zona de Conforto, eu tive essa sensação que você acabou de relatar, Fernando. Porque, assim, eu sou muito elétrica e aí eu busco novidade o tempo todo. E tem essa pressão toda no mercado, tem essa pressão toda na literatura nossa. E aí eu sempre me senti... E quando eu assisti o seu vídeo, eu falei, nossa, eu relaxei. Eu tive essa sensação, eu falei, não, eu tenho que levar isso para os ouvintes. Eu não posso compartilhar desse conhecimento, me sentir tão bem, tão em mim e continuar crescendo e não dividir isso com as pessoas. Essa foi a sensação que eu tive quando eu vi seu vídeo. Eu quero te agradecer por isso e por estar aqui conosco, esclarecendo aqui Guanambi, toda a região.
Nossa, eu que agradeço a oportunidade, né? A gente faz esse trabalho e eu sou estudioso, assim, né? Um cientista também, né? Estudioso, então eu leio em torno de 100 livros por ano, né? É uma média, é muito livro por ano, é quase 2 livros por semana, para fazer a conta. Eu quero a técnica. Eu quero a técnica para fazer isso. Então, a técnica foi, eu ia entrar nesse mérito, né, agora. Então, qual foi a técnica? Eu comecei a não sair da minha zona de conforto. Eu comecei a ler um livro, que era meu ritmo, né, num semestre, depois eu li um livro, 2 livros no semestre, e de repente eu entendi como a minha mente foi ganhando velocidade e não aceleramento, no sentido de agitação. A minha mente foi construindo caminhos e eu expandi esse conforto ao ler, ganhei essa experiência de ler. E de repente eu comecei a ler cada vez mais sem me agitar. Então hoje, às vezes, eu leio um livro em 3 horas sem cansar. Que maravilha. Isso não é sair da zona de conforto. É confortável para mim hoje ler um livro em 3 horas. Porque eu conquistei isso levou um tempo, né? Não foi alguém doido que falou assim, lê, e eu fui lendo, não foi nesse sentido. Foi construído, né? Foi construindo e ganhando efetividade nessa direção. Então é justamente nesse sentido. Então eu fico feliz de ouvir essa resposta, essa posição e tomara que isso também chegue, né, no seu programa, isso chegue a muitas pessoas, né? De entender, de entender esse ritmo, é para isso que a gente trabalha, para construir esses pontos de vista, né, esses horários mais, talvez um pouco mais humanizados, vamos colocar assim, humanos, desse movimento todo que todo mundo está passando e está inserido. Me trouxe muita paz assistir esse vídeo seu, Não Saia da Zona de Conforto. Fernando, o Tiago Neto Pereira está aqui dizendo o seguinte: bom dia, Neide, boa sexta-feira. Eu falo a você, deixa a gente bem informado. Tem qualidade, é o que vale. É isso que faz a gente ligar em você todos os dias. Aí, graças à sua entrevista. Que isso, graças ao seu excelente trabalho, né? Você tem uma característica fantástica, já te falei pessoalmente também, né? Assim, a gente fica muito à vontade conversando com você aqui na rádio, né? Muito tranquilo, um excelente profissional, entrevista a gente com essa liberdade de expressão, de conforto. É muito bom falar aqui. Que coisa boa. Fernando, eu estou sabendo que você vai ter uma publicação aí de um livro, né? Eu gostaria que você falasse sobre esse livro que você está preparando e se já publicou, vai publicar. Me conta aí sobre esse livro. Então, nesses estudos meus, um dos estudos meus foi sobre a mente, né? Então, eu estudei várias teorias de psicólogos tradicionais, de pessoas que meditam também, de físicos, etc. Nessas várias leituras minhas, e também na minha própria experiência, testar com as pessoas, eu consegui criar um mapa de como a inteligência humana funciona, e dividida aí, não sei se, não dividida em tipos de inteligência, mas dividido numa estrutura de funcionamento. Então, essa estrutura de funcionamento tem mais ou menos 9 partes, e como essas 9 partes se interagem para que a gente tenha essa faculdade que é a inteligência humana, né? Então, por exemplo, nós temos a persona, é uma propriedade dessa inteligência. Essa persona vem de personagem, né? É aquela estrutura, roupa, estrutura física, cabelo, adereço, essa imagem, essa estrutura que a gente cria para se apresentar ao outro. Então isso é uma faculdade da nossa inteligência, ela faz parte, é importante, mas tem gente que a acentua demais e perde as outras. Tem a outra estrutura, por exemplo, que é o ego, que é um pouco mais para dentro, mas não é tão para dentro, tão interna, que é a nossa capacidade de julgar, né? Se eu julgo. Então, nós precisamos de julgar para sobreviver no sentido de tomar uma posição. Então, o ego que toma essa posição, uma estrutura nossa da inteligência. Só que quem é reativo demais usa muito o ego e esquece de ir para dentro, né? Então, venho discutindo essa estrutura da inteligência humana e todas essas 9 partes que ela tem, como elas se interagem, a importância que ela traz para cada um nas suas decisões e também o quanto é importante exercitar todas elas. Nesse sentido, eu criei esse livro que chama Simples Assim. Que maravilha! Como compreender sua inteligência para realizar todo o seu potencial. Então, o livro chama Simples Assim. É uma visão bem simplista de toda essa fantasia que se criaram, que a inteligência humana é complexa, é longe de não sei o quê, é só para quem outras verdades que nos contam, que eu discordo,
deixe seu ego, né? Se você deixar seu ego, você deixa de viver. O ego faz parte da inteligência humana, né? Então, assim, esse livro que eu estou construindo, eu devo lançar em breve, chama Simples Assim, né? Essa descrição dessa estrutura da inteligência humana. Onde encontrar esse material, inclusive seus vídeos que são muito eficientes, e até parabenizo pelo tempo também, você é bem eficiente na comunicação que você quer transmitir. Onde a gente pode encontrar? Quais são as suas redes que a gente encontra para os nossos ouvintes que estão nos assistindo poderem acessar e ter essa riqueza, né? Além desse pequeno momento que você ficou aqui conosco. Então, a marca é Líder Raiz, né? Escolhi a palavra líder porque não tem gênero, líder é líder, só existe essa palavra, e raiz que é de fundamento. Então, líder raiz são fundamentos da liderança. Então, líder raiz no Instagram, @líder raiz, e tem um canal no YouTube que também chama Líder Raiz, youtube.com/líder raiz, né? A página do Líder Raiz no YouTube. Essas são as duas redes mais famosas aí que a gente está usando. E quando você for fazer o lançamento do livro, eu gostaria que você também lançasse aqui no nosso programa, né? Para disponibilizar para os nossos ouvintes. Será um prazer e com certeza eu vou enviar uma cópia para você de presente. Ai, que lindo. Ui, que bonitinho. Obrigada. Quero te agradecer imensamente pelos enriquecimentos no dia de hoje. Eu espero que os nossos ouvintes possam ter experimentado desse conhecimento e também que possam exercitar, porque o bem que eu recebi, eu gostaria que as pessoas também experimentassem. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela atenção aqui conosco, Guanambi e toda a região, né? E eu desejo a você um excelente final de semana. Para você também, obrigado a todos por ouvir aí com respeito também. E eu estou à disposição, né? Se precisar, pode contar comigo, é um prazer mesmo conversar com você e conversar com a região de Guanambi, que eu sou descendente dessa terra, né? Sou apaixonado com essa terra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um excelente final de semana. Beijo para toda a família. Você também. Até mais. Um abraço, Fernando. Aí o Fernando Malheiros, bate-papo muito enriquecedor. Ele é professor universitário, PhD em engenharia, CEO do Grupo Move, tanto do Grupo Move,